O departamento do xerife do condado de Saratoga recebeu relatos de uma criança de 3 anos em Corinth, com dificuldade para respirar. A criança foi levada ao Saratoga Hospital e declarada morta. Registros do tribunal indicaram que ela passou meses sem atendimento médico e sem cuidados básicos, tinha um medicamento não prescrito no organismo e vivia em condições descritas como inabitáveis pelas autoridades. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é a Wicked World. A história que eu tenho para você hoje é sobre uma garotinha de 3 anos que morreu de uma forma que provavelmente você nunca ouviu falar até agora. E era totalmente evitável. Esta é a história de Joyce Lynn DeLuski. Joyce. Joyce Lynn DeLuski nasceu em 9 de agosto de 2021, em Albany, Nova York, filha de sua mãe, Samantha Greenwood DeLuski, e de seu pai, Matthew DeLuski. Ela adorava ficar com a família e brincar com os 4 irmãos. Ela tinha 2 irmãs e 2 irmãos mais velhos. Joyce Lynn adorava cantar, dançar e brincar do lado de fora na neve. Os pais da garotinha se casaram em março de 2017 e tiveram 2 filhas juntos, Joyce Lynn e sua irmã mais velha. A família toda morava junta em um apartamento acima de uma loja localizada na Main Street, número 231, em Corinth, Nova York. No dia 19 de fevereiro de 2025, os socorristas foram chamados à residência após uma denúncia de que Joyce Lynn não estava respirando. A menina de 3 anos foi levada rapidamente a um hospital próximo, mas infelizmente foi declarada morta pouco após dar entrada no hospital. Quando os investigadores revistaram a casa da família, encontraram o local em um estado deplorável. Havia um cadeado na geladeira e não havia lençóis nas camas. Insetos mortos estavam espalhados pela casa, e o lixo no chão era tão denso que precisou ser removido com uma pá para que um caminho pudesse ser aberto para passar. A polícia disse que as botas deles grudavam no chão, a casa estava infestada de insetos e todas as pias estavam entupidas. No final, foi decidido que as condições dentro da casa eram tão ruins que ela precisava ser interditada. Depois que foi realizada uma autópsia na pequena Joyce Lynn, foi determinado que ela morreu devido a uma infestação de piolhos que não foi tratada e se tornou tão grave e duradoura que a deixou anêmica. Não eram apenas piolhos de cabeça, eram piolhos do corpo também. A perda de glóbulos vermelhos causada pela anemia privou o coração e os órgãos dela de oxigênio, forçando-os a trabalhar perigosamente até falharem. Joyce Lynn provavelmente apresentava sintomas como fadiga extrema, falta de ar mesmo em repouso, dor no peito, tontura, desmaios, dores de cabeça e batimentos cardíacos acelerados. A menina também tinha clonidina em seu organismo, que é um medicamento usado para pressão alta e ansiedade, e que nunca havia sido prescrito para ela. Além disso, o cabelo da menina de 3 anos estava embaraçado e seus dentes estavam gravemente deteriorados. Quando Joyce Lynn foi examinada pelos médicos, seu corpo estava tão sujo que foram encontrados insetos em seu rosto e couro cabeludo. E uma barata teria caído do seu gorro de inverno, quando ele foi retirado da sua cabeça. Mesmo havendo outras 4 crianças dentro da casa, Joyce Lynn era a única que não recebia tratamento médico regularmente. Ela não ia ao médico há cerca de 10 meses. Ficou bem claro que a garotinha estava sendo gravemente negligenciada. A morte de Joyce Lynn foi considerada homicídio devido à negligência aguda e crônica. 2 dias depois que ela morreu, em 21 de fevereiro, seus pais, Matthew e Samantha DeLuski, foram presos e acusados de homicídio por negligência criminosa. Meses depois, em maio, ambos receberam cada um 5 acusações por colocar em risco o bem-estar de uma criança. Eles acabaram sendo liberados sob fiança, mas foram proibidos de ter qualquer contato com os 4 filhos restantes enquanto a investigação contra eles estava em andamento.
Pouco depois, Samantha e Matthew compareceram diante de um juiz e pediram que a ordem judicial que os impedia de ver os filhos fosse modificada, mas o juiz recusou. A caminho do tribunal, os pais foram flagrados por câmeras, junto com a irmã de Samantha, que deixou claro que acreditava que o casal não era culpado. Os Diluski conversaram rapidamente ao entrar no Tribunal Municipal de Corinth. Tudo bem, um bom processo contra vocês. Sim. Quando a verdade vier à tona. Querem saber o que houve com sua filha, mas sem autópsia não há como saber. Nós não temos as respostas. Espere, talvez seja melhor checar os fatos antes de divulgar isso. Conte os fatos. Isso não te diz respeito. Gisele Naidu era uma vizinha em Corinth. Nunca a vi. Ela nunca saía de casa. Eu só estava comentando o que há com essas pessoas. Os filhos deles nunca saem de casa. Ela disse que é horrível que ninguém, nem mesmo o conselho tutelar, conseguiu evitar essa morte tão triste. Acho que o lixo chegava a essa altura do chão. Como alguém pode deixar crianças morarem ali? E aí essa pobre garotinha morre, sabe? É muito triste. É triste. Então, em setembro de 25, Samantha e Mateus foram presos novamente e cada um recebeu mais 3 acusações de violação de ordem judicial em segundo grau. Isso aconteceu depois que foi descoberto que eles haviam violado a ordem de restrição e estavam se comunicando com seus filhos pelo aplicativo Discord. O juiz emitiu uma ordem de proteção para manter Samantha e Mateus Diluski afastados e sem contato com as crianças sobreviventes. O motivo é para que os pais não interferissem na investigação por homicídio culposo contra eles pela morte da filha, Joyce Lynn. As crianças sobreviventes da família Diluski foram levadas para viver com outros parentes, enquanto o processo criminal dos pais estava em andamento. Em 1º de setembro, segundo o departamento do xerife do condado de Saratoga, a avó das crianças Diluski olhava o conteúdo do celular do filho de 13 anos dos Diluski. A avó notificou as autoridades que encontrou várias mensagens enviadas de Samantha Diluski para o filho dela. Aqui estão apenas algumas delas que a avó compartilhou com os investigadores. Abre aspas. Toda vez que estivermos conversando, apague as conversas. Fecha aspas. E então, em outra mensagem no Discord, ela escreveu, abre aspas, certifique-se de ser esperto e apague tudo. Fecha aspas. Essas conversas e outras supostamente aconteceram entre 28 de agosto e 31 de agosto. Os documentos dizem que isso prova que os pais de Diluski sabiam que não deviam se comunicar com os filhos naquele momento. Agora, de acordo com Samantha, o motivo pelo qual ela não tratou a infestação de piolhos da filha foi porque a menina resistia muito quando ela tentava aplicar o tratamento. Ela afirmou que o coração de Joyce Lynn era fraco e, por isso, dava clonidina. Mas isso não era verdade. Então, Samantha tentou culpar um dos outros filhos dela e disse que esse outro filho tinha deixado os comprimidos à mostra, e foi assim que Joyce Lynn conseguiu pegá-los. Mas havia mensagens de texto entre Samantha e o marido dela, nas quais Mateus diz para ela dar a clonidina para Joyce Lynn. Então, logo após a morte da menininha, foi feita uma busca em um dos celulares deles sobre quanto tempo o medicamento permaneceria no organismo dela. No dia após a morte de Joyce Lynn, os pais criaram uma vaquinha no GoFundMe pedindo dinheiro. Samantha postou o link em sua página do Facebook com a legenda: "Meu coração não aguenta. Mamãe precisa da sua menininha de volta." Quando as pessoas começaram a reagir com risadas aos comentários de apoio que outros faziam, Samantha respondeu, usando o perfil de Mateus. Ela disse: "Fomos acusados por causa da nossa casa não estar impecável. Eles não conseguiram encontrar mais nada, então tiveram que nos acusar de alguma coisa só para serem babacas." Certo! Isso faz sentido. Ela continua: "Todo mundo que nos conhece sabe que Joyce Lynn era grudada em mim e no pai dela. Ela tinha a mim, ao pai e aos irmãos na palma da mãozinha preciosa, e só queríamos ver nossa linda princesa pela última vez. Então deixe que eu, meu marido, meus filhos e minha família sofram em paz. Por favor, vão se preocupar com suas próprias vidas e famílias. Tenho certeza de que metade das pessoas que estão falando não deveria estar atirando pedras. Tenham o dia que merecem e, por favor, mantenham-se longe das fotos e de tudo relacionado à minha filha." Em março de 2026, tanto Samantha quanto Matthew se declararam culpados de homicídio por negligência criminosa. Alguns meses depois, em junho, Samantha foi condenada à pena máxima prevista pela lei de Nova York, que era de 16 meses a 4 anos de prisão.
Matthew foi posteriormente condenado à mesma pena. É isso. Apenas 16 meses a 4 anos pela morte de uma criança. Os pais também foram proibidos de entrar em contato com os filhos restantes por mais 12 anos, até 2038. Ela nunca deveria ter morrido. Ela deveria estar indo ao jardim de infância no outono, em vez de estarmos falando dela neste tribunal hoje. Ela foi uma vítima inocente e negligenciada pelos pais. As pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar dela e mantê-la segura. E não há motivo para ela não estar aqui com os irmãos hoje. Dirigindo-se ao pai de Joyce Lynn, Matthew, no tribunal, a juíza disse a ele: "Você falhou como pai. Seu único trabalho era mantê-la segura. Ela tinha 3 anos, e você falhou da forma mais horrível possível. Isso era completamente evitável e é inconcebível, e eu quero que você pense sobre esse fato." Durante a audiência de sentença, Matthew também falou. Veja o que ele disse. Eu realmente queria que isso não tivesse acontecido. Eu queria que tivesse sido eu a morrer em vez da minha filha. E eu ainda penso assim até hoje. Eu penso nisso o tempo todo. Eu penso nisso constantemente. Nada nunca vai mudar isso. Eu ainda quero morrer para estar com ela. Quando Samantha foi sentenciada, o juiz disse a ela: "Sua filha sofreu por um longo período de tempo. Ter um filho é um presente. Você teve vários filhos e todos eles sofreram nas suas mãos." A mãe admitiu no tribunal que falhou em sua responsabilidade como mãe. Desde a morte da garotinha, o senador Jim Tedesco propôs a Lei Joyce Lynn. Isso aumentaria a pena máxima para homicídio culposo de uma criança, de 4 anos a 20 anos ou prisão perpétua. A Lei Joyce Lynn, em nome da criança, porque certamente isso não foi justiça, será apresentada pelo deputado Simpson. O promotor, como sabemos, obteve agora a pena máxima por negligência criminosa contra uma criança. Isso aconteceu durante um longo período de tempo, uma negligência contínua contra essa criança. Essa criança foi basicamente assassinada por esse tipo de negligência e torturada ao longo do tempo até a morte. Era uma situação que acontecia dia após dia. Agora, como sabemos disso? Bem, os dentes da criança estavam escurecidos e todos cariados. Piolhos por todo o corpo da criança, pele e osso, sem nutrição. Eles até deram a essa criança uma droga ilícita, clonidina, para fazê-la dormir, para que não ouvissem, eu suspeito, o choro desse bebê, uma criancinha de 3 anos, de medo, angústia e provavelmente dor. Então, o que vamos fazer é o seguinte: este é um caso em que a negligência está acontecendo repetidas vezes até o ponto de se tornar um homicídio. É um assassinato. Isso não é justiça, de 1 ano e 4 meses a 4 anos. Provavelmente estarão livres em até 2 anos. O projeto de lei que elaboramos muda a definição de negligência simples, que inclui 1 ou 2 atos de negligência contra uma criança, para refletir o que realmente ocorreu aqui. Negligência contínua contra essa criança levou à sua morte, passando de um crime classe E, com pena de 1 ano e 4 meses a 4 anos, para 20 anos ou prisão perpétua. Agora, em nome de Joyce Lynn e das futuras crianças do estado de Nova York. O funeral de Joyce Lynn ocorreu em 27 de fevereiro de 2025 na casa funerária Densmore, em Corinth, Nova York. Obrigada por ouvirem a história de Joyce Lynn. Eu não entendo como você pode deixar um problema tão pequeno como piolhos se transformar em um problema tão grande a ponto de matar seu filho. Os pais dela não perceberam que ela estava ficando cada vez mais doente com o tempo? Ou eles simplesmente não achavam que era algo sério, já que viviam na sujeira mesmo? O que acha dessa situação? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir contar essas histórias, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E ative as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do A Wicked World. Agora, tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais.
Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.